estou aqui na Grota da Toca, no Boqueirão da Onça, um dos lugares mais bonitos que eu já conheci na vida. A gente vai iniciar uma websérie muito importante que é sobre o projeto de arara azul de Lia. Aqui no Boqueirão da Onça só restaram 2 araras. Por conta do tráfico, esses animais quase foram extintos daqui, sobrando só 2 indivíduos. E com o projeto da arara azul de Lia, com uma interação com várias instituições, todo mundo trabalhando junto, reproduzindo esse animal sob cuidados humanos e trazendo de volta esse animal com um grande projeto aqui inserido na comunidade Cercadinho, que envolve várias pessoas, uma equipe muito técnica que está conseguindo trazer a arara azul de Lia de volta a esse paraíso. Acompanhe aí. Eu sou Érica Pacífico, sou bióloga, eu fiz meu doutorado, meu mestrado e meu doutorado estudando a biologia da arara azul de Lia, biologia e aspectos ecológicos da espécie. No Boqueirão da Onça, meu papel passa a ser revigorar a população. Para isso, o que a gente faz é chegar lá e ver, só existem 2 indivíduos, não tem mais nada que a gente possa fazer aqui, a não ser reintroduzir novas araras. Eu trabalho com arara azul de Lia há mais de 10 anos, inicialmente acompanhando minha colega Érica Pacífico, quando ela veio fazer as coletas de dados para o mestrado dela, que a gente estava começando a investigar sobre a biologia da arara azul de Lia. Em algum momento a gente vem conhecer o Boqueirão da Onça, acho que perto de 2016, 2015, sabendo que só restavam mais 2 indivíduos aqui, afastados da população principal. E a gente fica com aquilo na cabeça, tipo, precisamos voltar e desenvolver alguma coisa para ajudar essa população antes que ela desapareça. Por fim, eu acho que em 2016, 2017, a gente faz uma parceria com uma companhia de energia eólica aqui na região, que estava disposta a ajudar a arara. E eles vão dar o pontapé inicial financeiro para a gente desenvolver o que era já apontado como uma ação prioritária pelos pesquisadores e que até então ninguém conseguiu realizar. E vamos desenvolver um programa para fazer solturas experimentais para chegar em um momento no revigoramento populacional da arara azul de Lia no Boqueirão da Onça, que estava perto da extinção. Então, com o apoio do CEMAV também, com o apoio do ICMBio, a gente se conecta com o grupo de cativeiro, o antigo plano de manejo da arara azul de Lia, que são grupos de pessoas que têm as aves sob cuidados humanos em zoológicos, em criadouros, aves que foram resgatadas no Raso da Catarina, aves que se machucaram e que estão se reproduzindo em situação artificial, E a gente forma um grupo de conservação integrada e a gente passa a criar uma infraestrutura no Boqueirão da Onça para revigoramento da população que foi extinta na década de 90, que entrou num processo que a gente chama de extinção funcional. Estou chegando no Zoológico de São Paulo para a gente conhecer um pouco sobre o trabalho de reprodução da arara azul de Lia. Aqui é uma área restrita, não aberta ao público, onde eles trabalham há vários anos a reprodução da arara azul de Lia. E os filhotes nascidos aqui desse programa são enviados para o projeto lá no Boqueirão da Onça, onde a Érica faz a soltura desses animais. Vamos lá conhecer um pouco. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado, finalmente vim aqui conhecer o projeto. Isso aí. Tudo bom? Tudo jóia. Então a gente veio aqui conhecer um pouco desse projeto de reprodução das araras azuis de Lia, esse projeto que já vem há vários anos aí ajudando a conservação da espécie, junto à Érica, junto com o projeto de soltura desses animais, que o objetivo principal é voltar com esses animais para a natureza, É isso aí. O Zoo de São Paulo, ele já é mantenedor dessa espécie há muitos anos, O primeiro indivíduo entrou aqui em 1986 e desde então o Zoo sempre foi parceiro do governo federal, do CEMAV e agora a gente é parceiro da Érica também nesse programa tão importante que é de revigoramento da região do Boqueirão da Onça. O Zoo de São Paulo, a gente começou com a reprodução aqui no Zoo em 2015. A gente sabe que essa arara de Lia, ela tem
uma dificuldade na reprodução. Depois que esse casal é formado, a gente percebe que a reprodução ela vai fluindo. Muitos casais a gente acaba formando pelo flocking, ou seja, a gente junta vários indivíduos da mesma idade reprodutiva para que eles se escolham. Que é o melhor método porque vai no modo, vamos dizer, mais natural, né? É o mais natural. E aí, obviamente, que a gente tem que se preocupar com a parte genética, né? Então, a gente tem que ver qual casal que se formou e se a genética deles é compatível ou não. Né? E por enquanto, a gente tem aqui um casal reprodutivo, que é um casal que já reproduziu diversos animais, diversos filhotes aqui. Foram 17 filhotes nascidos. 17 filhotes, olha que sucesso. A destinação para a Érica, para esse programa de revigoramento, é o fim de um trabalho, né? A gente entende que é o nosso objetivo principal. Sim. Que é a gente conseguir chegar. Não, porque vai começar outro trabalho lá. Que é muito extenso. É muito complicado. Porque você está salvando, revigorando a genética na natureza, através desses animais que infelizmente não conseguem mais viver na natureza por algum motivo. Então eles são super importantes esse trabalho de manutenção e reprodução para alimentar todo esse projeto, essa cadeia, né? E a gente trabalha como se fosse uma única população. Uma parceria se está grande. Em São Paulo, se está na Espanha, se está fora, a gente tem que entender que é uma única população. E agora a gente pode conhecer aqui esses indivíduos que estão aqui no zoo, para que vocês conheçam quem são os casais, né? Conhecer o casal reprodutor e também o Teobaldo, que foi o primeiro que nasceu. Nascido no Brasil, foi daqui. Sob cuidados humanos. São Paulo. Se hoje ele está aqui, a gente já conseguiu formar um casal. E agora tomara que ele reproduza. E agora a gente aguarda a reprodução dele. Vamos lá conhecer o Teobaldo. Vamos lá. Mas agora a gente está no corredor de segurança, vou falar um pouco mais baixo. Aqui está o casal reprodutor, tem essa piaçaba aqui que é uma barreira visual para o animal ficar mais tranquilo. E é legal falar, né? Esse trabalho lá do fundo, que eu acho que ficou muito bonito, que é um trabalho de zoo designer para mimetizar onde o animal faz a postura. São ações como essa que trazem um sucesso reprodutivo, né? A gente sempre tenta utilizar ambientações que sejam similares ao habitat deles. Então a gente tem uma equipe só de comportamento que faz essa análise e a gente vai definindo quais são as ações que a gente tem que fazer dentro de um recinto para que melhore esse comportamento ou para que a gente estimule, por exemplo, uma reprodução, que foi o que aconteceu aqui com esse casal. Bom, agora a Fernanda vai entrar no recinto do Teobaldo, que é o primeiro animal nascido aqui no Brasil sob cuidados humanos. Então ela vai fazer o enriquecimento ambiental. Então esse daqui são alguns enriquecimentos que a gente utiliza dentro do recinto. Todos os dias eles recebem enriquecimentos diferentes. Isso é importante para que eles desenvolvam os seus comportamentos naturais, então a gente estimula. Bom, então esse daqui é o casal jovem que a gente tem, é o Teobaldo e a Guadalupe. O Teobaldo foi o primeiro que nasceu aqui sob cuidados humanos, aqui no Brasil, aqui no Zoo de São Paulo. E o Teobaldo ele foi criado artificialmente e o nosso medo era que ele criasse um vínculo com os humanos e isso pudesse dificultar a reprodução. Mas a gente percebeu que com a maturidade dele sexual, né, ele já está pronto para reproduzir, ele foi mudando esse comportamento. Então ele deixou de gostar dos humanos, que é o que a gente busca, e sim, ele formou esse casal com a Guadalupe, tanto que quando a gente entra no recinto, ele vai para o ninho para defender o ninho. Então isso é um indício muito positivo de que talvez a gente consiga a reprodução desse casal tão emblemático aqui pra gente. A gente está na maternidade do Zoológico de São Paulo, aqui com a Fê, e a gente está aqui diante de duas... É macho ou é fêmea? É um casal. É um casal? É um casal. Nasceu esse ano, está com quanto tempo? Eles estão com 3 meses. Estão começando agora a iniciar o desmame, né? Então a gente ainda fornece papa para eles. E a gente vai poder acompanhar esse momento aqui de alimentação desses 2 filhotes aqui de arara azul de Lear. Então a gente tem, é importante, né? A gente tem essa parte mole aqui do bico delas, que é justamente onde os pais encostam para dar o alimento. Então na hora que estimula... a gente isso, na hora que a gente encosta aqui, elas têm esse estímulo de deglutir toda a papa, né? Ó, então, você já quer também. Então a gente sabe que não vai ter risco de engasgo, de falsa via. Parabéns pelo sucesso reprodutivo. Obrigada.
O que é muito legal é que o Zoológico de São Paulo tem trabalhado em prol da conservação, realizando uma série de parcerias. Um deles é que a gente compõe o Programa de Manejo Populacional da arara azul de Lear, que é do governo federal, e a gente tem também uma parceria com o Grupo de Pesquisa e Conservação da arara azul de Lear para fazer justamente essa conexão. Nossos filhotes, nossos jovens são então encaminhados para a realização da soltura lá no projeto da Érica Pacífico, que coordena então esse grupo. É um grande prazer para a gente receber vocês aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho nesse documentário que é tão importante. A gente acredita que a comunicação é uma enorme ferramenta, super valiosa para que as pessoas, principalmente que não conhecem a nossa fauna, né, a grande riqueza do nosso país, possa ter contato com esse material. Então a gente está muito feliz de ter vocês aqui na nossa casa e as portas estão sempre abertas. Sou bióloga do Grupo de Pesquisa e Conservação da arara azul de Lear, sou especialista em comportamento animal e eu, junto com a Tatiana Andrade e a Fernanda Rieira, somos responsáveis pela execução e aprimoramento do protocolo de treinamento das aves que vão para a soltura. Diariamente a gente realiza a coleta de dados comportamentais, então a gente avalia a dinâmica social entre os indivíduos, se eles estão se alimentando, se eles estão conseguindo voar, se eles estão respondendo adequadamente aos treinamentos, e para isso a gente tem uma torre de observação ao lado do viveiro, uma torre camuflada, que é onde a gente fica alocado para coletar esses dados. A gente tem um protocolo estabelecido, que é um protocolo que vai se aprimorando ao longo do tempo e dependendo do grupo, cada grupo é composto por indivíduos de diferentes origens, né? Pode ser apreensão, pode ser animais criados em cativeiros ou resgate. Então, cada grupo vai expressar um comportamento diferente, né? E a gente tem que adequar o protocolo para cada grupo, com 3 treinamentos diferentes. Um é para o treino de voo, para que as aves estejam aptas a alcançarem distâncias para buscar alimentação, né, para fugir de predador. Tem também o treinamento alimentar. As aves chegam consumindo alimentos de cativeiro e gradualmente a gente vai substituindo pelo licuri. Então, no final da etapa do processo do treinamento alimentar, elas são totalmente independentes quanto a reconhecer o licuri, manipular e consumir. E tem também o treinamento antipredação, né, que é para que elas sejam aptas a reconhecerem os predadores, né, a águia chilena, cachorro, que é um risco na região, em qualquer região que seja, né? E até o ser humano. Ao término do protocolo, a gente faz uma avaliação final para saber se os indivíduos estão aptos ou não e definir se a gente pode liberar esses indivíduos na natureza ou não, se eles vão ter chances de sobreviver ou não. Eu sou a Camila Menezes, eu sou bióloga. Eu tive contato com as araras azul de Lear pela primeira vez no CECFAL, que é o Centro de Conservação de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo. Inclusive, é uma das instituições que mandam indivíduos para o projeto de soltura da Érica. Eu espero que a população seja restabelecida no Boqueirão da Onça e que aqui continue crescendo essa população, tenha um monitoramento, o apoio da comunidade com a educação ambiental que o projeto também realiza. E é fantástico, porque a gente precisa conhecer para respeitar e aprender a conviver, né? O CECFAL, que é um criadouro científico para fins de conservação, vinculado à Coordenadoria de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, trabalha com espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Uma dessas espécies é a arara azul de Lear. Em 2015 foi a inauguração do CECFAL e a partir de 2018 começamos a obter sucesso na reprodução das araras de Lear, que hoje contamos com 3 casais em atividades reprodutivas. Hoje já tivemos 22 filhotes nascidos aqui e parte desses, em 2 levas, foram enviadas para a soltura no Boqueirão da Onça. E continuamos trabalhando para aumentar esse plantel tanto em cativeiro para as ações de conservação, quanto para restabelecer a população natural lá no Boqueirão da Onça. Estou aqui com o Antônio, que é tratador responsável pelas araras azuis. A gente está chegando perto aqui da área do centro de reprodução daqui do CECFAL. E na porta aqui do centro de reprodução tem aqui, ó, pé de licuri. São pequenos ainda, né? Estão verdes ainda, bem pequenos ainda. Mas isso aqui é muito importante ter aqui para poder oferecer para os animais. E o bom é que ele tendo acesso ao licuri aqui, quando eles chegarem lá na natureza, eles já vão reconhecer de longe. Os recintos são ótimos, são bem altos. E lá no fundo, ó, muito importante mostrar que no fundo eles mimetizam como é os paredões rochosos lá da Caatinga. Então isso é fundamental para eles conseguirem alcançar
a reprodução. E aqui tem um sucesso muito grande. Já foram quantos filhotes? 22 filhotes. 22 filhotes. É uma taxa de sucesso muito boa. Meu papel aqui como cuidador desses animais, essa espécie ameaçada, é todo dia olhar bicho por bicho, conhecer o indivíduo por indivíduo. E esse olhar é muito importante, o feeling Isso. de seu aqui para cada indivíduo, que é você que está todo dia, né? Isso. E hoje em dia a gente conta com um casal reprodutor aqui, que é o casal que já teve 22 filhotes aqui no Sequifal. Esse aqui é o que mais reproduz. É o que mais reproduz. E é interessante porque você tem esse paredão e os ninhos, eles são como se fossem as cavernas, né, lá da Caatinga, dentro dos paredões, mimetizando aí, mais uma vez, o comportamento natural da espécie. Agora a gente vai mostrar uma parte que é muito importante para o sucesso reprodutivo, que é a parte de ninho. Fica na parte de trás aqui, a gente vai poder mostrar que eles chamam de complexo de ninho. Vamos lá? É um local onde os bichos têm acesso por uma entrada do tamanho deles. E aqui a gente tem acesso aos ninhos, aos ovos, aos filhotes, no caso. Essa parte é importante para o manejo de ninho, observação. Então é muito importante ele ter acesso aos ninhos, mas de forma reservada. Então por isso tem essa parte de manejo, que eles chamam de complexo de ninhos. E o interessante, vamos mostrar, são a quantidade de ninhos que tem aqui, né? Tem as entradas lá daquele paredão que imita as cavernas, né? Os paredões rochosos da Caatinga. E aqui eles entram e tem várias conexões de vários ninhos. É uma forma de defesa. E aqui ó, elas fazem a mesma coisa. Elas entram pelo paredão lá e vêm fazer a postura no ninho aqui atrás. Então oferecer isso é muito importante, que você mimetiza o que acontece na natureza. É por isso que o animal reproduz tão bem aqui. Parabéns pela estrutura. Nós temos aqui agora os 2 últimos filhotes que nasceram sob cuidado artificial. Eles foram criados na mão, né, alimentados artificialmente. Faz parte do protocolo, Faz parte do protocolo. Uma primeira reprodução, e aí eles já começaram a voar. Estão aqui nesse recinto, e assim que eles estiverem totalmente independentes, eles vão para o recinto dos adultos. Então estão beirando aí agora, estão chegando nos 5 meses, um casal de irmãos. É bom que você tenha essa opção, né, de trabalhar, abrir, formar novos casais aí com os que... Com certeza. E como os pais até agora são indivíduos de natureza, sem até então parentesco conhecido, né? Traz uma carga genética muito importante. Então né? todos os filhotes que nascem podem ser pareados com do outro casal que não tem nenhum parentesco. Cauê, queria te agradecer pela disponibilidade, abrir as portas para a gente poder vir gravar aqui e mostrar o trabalho do Sequifal, né? E mostrar o quanto é importante esse trabalho Exito. É muita gente trabalhando em prol da conservação. Então, meus parabéns pela estrutura, pelo sucesso reprodutivo e mais uma vez, muito obrigado aí por abrir as portas para nós aí. Valeu, foi um prazer, sempre que necessário, quiser conhecer nosso trabalho, até para divulgar e fazer com que o público geral saiba esse requerimento de conservação que nossas espécies têm. Não basta fazer só nos bastidores, né? É importante que o público saiba também o que está sendo feito. Que a população conheça, né, a nossa fauna de fato, né, o trabalho que é feito, enfim. Que vocês mantenham esse sucesso reprodutivo para que voltem mais araras azuis de Lear dos céus aí da Bahia. Com certeza, esse é um dos objetivos com essa espécie. Parabéns. A conservação da biodiversidade só é possível com a união dos 2 mundos da pesquisa. O Exito, que protege, reabilita e reproduz a espécie fora do seu habitat natural, e o In-situ, que atua na linha de frente, monitorando as aves da natureza, preparando-as para a vida livre e envolvendo as comunidades locais. Juntos, esses esforços fazem a grande diferença para um futuro mais azul, para a arara azul de Lear. Música